A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. É um prazer imenso poder compartilhar esse tempo de culto com você, poder contribuir de alguma forma para que você seja edificado aí na sua casa durante esse tempo de crise. Antes mesmo de ler a palavra, de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, eu quero te fazer um desafio. Eu sei o quão difícil é estar em casa e conseguir doar a atenção a uma atividade, quer seja o culto, quer seja a faculdade, quer seja o trabalho. Mas eu quero te desafiar que nesse tempo você separe todo esse momento de culto para consagrar ao nosso Deus. Não deixe que algumas tarefas roubem o seu tempo, não deixe que o seu celular, as notificações roubem a sua atenção, mas consagre esse tempo ao Senhor. Faça desse tempo um tempo de culto, um tempo de adoração. Consagre a sua casa, consagre a sua família, mas não perca esse tempo. Não deixe que ele não tenha significado. Pelo contrário, dê a ele todo o significado. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos juntos levantar a Deus nessa noite uma adoração que não é minha, uma adoração que não é sua, mas uma adoração que é da nossa comunidade, uma adoração que vem da nossa comunhão, para que nós possamos adorar ao nosso Deus juntos. Amém? Eu te desafio a fazer isso. Separe esse tempo e consagre ao Senhor. Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. A gente vai ler o Salmo de número 66. O Salmo de número 66 é um salmo muito interessante. Eu lembro de ter compartilhado ele em algum outro momento. E esse salmo traz aí uma série de elementos que nos ajudam a compreender um pouco desse tempo. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 66 e ler juntamente comigo. A gente vai ler o Salmo inteiro. O Salmo, a partir do versículo 1, diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse salmo é muito interessante. O salmista inicia esse salmo falando sobre os feitos de Deus, falando sobre como Deus merece e é grande a ponto de fazer com que os seus inimigos temam diante dele, que as nações se prostrem diante dele. E logo em seguida o salmista então vai falar sobre um tempo em que esse Deus, tão grande, tão maravilhoso, colocou o salmista numa situação
em que ele precisou enfrentar diversas situações. O salmista vai falar aqui sobre um tempo de provação. O salmista coloca essa provação nas contas de Deus. Ele está dizendo que foi Deus que fez isso com ele. Eu não quero que você entenda nesse momento que eu estou dizendo isso com relação a essa pandemia. Eu acredito que na nossa vida uma série de questões acontecem, e não necessariamente porque Deus assim o quis, mas porque Deus de alguma forma permitiu. A vontade de Deus, ela é soberana, ainda que ela seja também uma vontade que permite que outras coisas aconteçam. Mas o que o salmista está falando é sobre um tempo em que ele está enfrentando dificuldade. E sobre como nesse tempo foi o contato e a relação dele com Deus. Ele não deixou o seu Deus, ele não deixou a sua fé, pelo contrário, ele fez promessas a Deus, ele fez um voto ao Senhor, e o qual ele está dizendo aqui que vai cumprir. É interessante que o Salmo, apesar desse momento em que ele lembra dessa provação, não se encerra com essa ideia ruim de um momento de provação, de um momento de dificuldade. Pelo contrário, o salmista encerra esse salmo, a partir do versículo 16, ele vai começar a encerrar esse salmo com um convite. O versículo 16 diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. O salmista de fato passou por um momento de provação, ele realmente foi provado, mas ele não quer lembrar só da provação. Ele quer lembrar do que Deus fez na sua vida, do que Deus fez pela sua alma. E é essa mensagem que ele quer resgatar e quer anunciar. É esse o convite que o salmista faz. Ele não faz um convite para relembrar daquilo que não vale a pena. Pelo contrário, ele faz um convite para relembrar daquilo que Deus fez em sua vida. E esse é um desafio para nós. A gente está no meio da confusão. Mas mesmo no meio da confusão, a gente precisa lembrar do nosso Deus e dos feitos dele em nossas vidas. Aquele que guarda a nossa alma, aquele que nos protege de toda e qualquer situação. Aquele que nos dá força para viver esse momento e que nos ajuda a entender a complexidade que é essa crise. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a junto comigo nessa oração, pedir forças a Deus, mas sobretudo, glorificar ao nome do nosso Deus, porque Ele é grande e maravilhoso em seus feitos. Porque a obra do Senhor na sua vida e na minha vida, ela já é motivo para agradecermos ao Senhor. A esperança que Ele tem nos dado manhã após manhã já é motivos para agradecermos ao nosso Deus. Então eu quero te desafiar a fazer junto comigo essa oração, agradecendo e engrandecendo ao nome do Senhor. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, Pai, derrama da Sua graça sobre nós. Nos ajuda, Pai, a cada dia a contemplar os Seus feitos, a contemplar as Suas obras, Pai, e sermos gratos ao Senhor. Gratos, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é grande, e manhã após manhã, dia após dia, o Senhor renova sobre nós a sua graça, a sua misericórdia e, sobretudo, a sua esperança que o Senhor tem nos alimentado, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, e o Senhor ainda assim se importa conosco, e o Senhor ainda assim volta os seus olhos para nós. Senhor, toma, Senhor, o Teu povo em Tuas mãos, que nós possamos aprender, Deus, iniciar esse culto com esse sentimento de gratidão. Pai, o que temos para dizer para o Senhor nessa noite é muito obrigado pela Sua grandeza, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, obrigado por esse sentimento que nos alimenta a esperança. Seja conosco, Pai, durante esse tempo de culto, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Crer no Evangelho de Jesus Cristo é reconhecer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e ofendem a santidade e o amor de Deus. O Evangelho de Jesus é sobre o que Deus fez na cruz por nós, para nos salvar da condenação
dos nossos pecados, aqueles que nós já cometemos e aqueles que nós vamos cometer ainda. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho e sacrificou o seu próprio Filho na cruz para que por meio do sangue dele derramado lá naquela cruz nós pudéssemos ter novamente comunhão com Deus. Esse é o momento de você refletir sobre isso, refletir sobre os seus pecados. É o momento de nós refletirmos juntos a respeito da nossa situação diante de Deus, do nosso pecado que ofende a santidade, a bondade e o amor desse Deus que não mediu esforços, que não viu limites, mas que doou a si mesmo e ao seu próprio Filho para nos salvar e nos purificar desse pecado. Eu te convido agora a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor e pedir a Ele perdão. Perdão por nossas ofensas. Perdão porque a nossa natureza pecaminosa nos afasta da presença dEle e ofende a sua santidade. Oremos. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, ó Pai. Nós confessamos o nosso pecado diante de Ti. Nós sabemos que nenhuma das nossas falhas estão encobertas diante dos Teus olhos, ó Deus. O Senhor pode ver todas elas. O Senhor sonda a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas intenções, que mesmo quando fazemos algo certo, muitas vezes por trás disso há uma intenção maligna, há uma intenção pecaminosa, há uma intenção egoísta, ou muitas vezes, ó Pai, nós fazemos com o intuito apenas de mostrar que podemos ser bons. Mas o Senhor, ó Pai, que é a pura bondade, o Senhor que é amor, o Senhor que é misericórdia, manifestou o seu Filho lá na cruz, deixou que o sangue dele escorresse naquele madeiro para que nós pudéssemos ter vida. E é por meio desse sacrifício e desse sangue que hoje nós temos livre acesso diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor perdão, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Perdão, ó Pai, porque o nosso pecado ofende o Senhor. Perdão, ó Deus, porque mesmo quando tentamos acertar, nós erramos. Mas nós confessamos, ó Deus, que dependemos do Senhor, ó Pai. Dependemos do Teu perdão, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia. E é confiantes nessa misericórdia, confiantes nessa graça, ó Pai, que nós nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros e reconhecendo o Teu sacrifício na cruz por nós, reconhecendo que é por meio do sangue de Cristo que nós temos salvação e que temos acesso ao Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos por este sacrifício, reconhecendo, ó Pai, que Ele foi suficiente para nos salvar, reconhecendo, ó Deus, que sem esse sacrifício nós não seríamos nada e nós não teríamos acesso ao Senhor. Mas graças à Tua misericórdia, hoje nós podemos chegar diante de Ti. Graças a Deus ao que o Senhor fez por nós naquela cruz, hoje nós temos certeza que em Cristo nós somos salvos e somos mais que vencedores. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, confiados, ó Deus, na Tua misericórdia e na Tua graça, gratos pelo Teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vou fazer uma leitura de um trecho do jornal Expositor Cristão. A edição é de outubro de 2013, que fala sobre dízimos e ofertas. Esse texto foi escrito pela bispa Marisa de Freitas. É a bispa da região missionária do Nordeste. E diz o seguinte: o dízimo é a forma mais simples de compromisso com a expansão do reino de Deus. Simples não no sentido simplista, mas no sentido de que é muito fácil compreender o seu princípio, o que permite maior resposta por parte do cristão. Quem realmente se converte ao Senhor tem a plena fé na teologia da criação. O Senhor criou todas as formas de vida. A existência é um presente diário e não apenas um incidente de percurso. A vida é dom de Deus. Dele viemos e para ele voltaremos. Portanto,
Tudo que há nessa terra tem um único e legítimo proprietário, o Senhor. Se este pressuposto de fé é vida para quem crê, então devolver o dízimo é o mínimo que se pode fazer para colaborar com a obra de Deus. O que realmente se espera é que toda a vida, dons, bens e família sejam voltados para o serviço de Deus. Para isso, ele criou essa terra. O dízimo é uma colaboração consciente para que no mundo que também usa o dinheiro como instrumento de ação, os alvos de expansão missionária sejam viabilizados. Quem se põe a discutir a necessidade de ser ou não dizimista pode estar bem distante da verdadeira entrega do seu ser nas mãos de Deus. É bem possível que seja alguém mais simpático a Deus do que comprometido. Na nova aliança, Jesus foi muito além disso. Ele não se prendeu a detalhes tão óbvios e simples de serem cumpridos. O que ele disse vai além disso. Se alguém quer vir após mim e ser o meu discípulo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em que o dízimo, que é um compromisso financeiro com o desenvolvimento da missão, feriria a este princípio maior. Volto a dizer, quem ainda se limita a discutir o compromisso com o dízimo, não estará pronto para tomar a cruz e seguir, porque esta sim é uma altíssima exigência do reino. E ela conclui aqui com uma frase de Wesley, que ela diz que é uma receita para se livrar da ganância. Wesley dizia assim: faça todo o bem possível, usando de todos os meios possíveis, de todas as maneiras possíveis, em todos os lugares possíveis, em todo o tempo possível, a todas as pessoas possíveis, enquanto for possível. É essa a palavra do Senhor para nós hoje. Nós entendemos que o dízimo é canônico na Igreja Metodista e é um compromisso que nós firmamos quando nós professamos a nossa profissão de fé. Que nós possamos então sermos generosos para com a obra de Deus, para o fortalecimento e o crescimento da missão do Senhor aqui em Taboão da Serra. Vamos curvar a nossa cabeça então, fazer uma oração ao Senhor? Pai amado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Deus querido, Deus forte, todo-poderoso, estamos agora aqui na tua presença, Pai, para te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa vir fortalecer a nossa fé, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, devolver os dízimos à tua casa, os nossos dízimos, as nossas ofertas à tua casa com alegria, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o nosso coração possa sentir júbilo ao poder abençoar a tua obra, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa tirar de nós toda a ganância, toda a cegueira, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos enxergar a tua palavra e compreendê-la, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa receber as ofertas e os dízimos que estão sendo entregues ao Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa abençoar esse dinheiro e que ele possa ser bem utilizado na tua casa, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa capacitar, ó Deus, os teus servos para que eles possam utilizar esse dinheiro, essas ofertas e esses dízimos, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus. Que seja sempre para o engrandecimento do teu reino, para o fortalecimento e o crescimento da tua missão aqui em Taboão da Serra, ó Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, dê entendimento e temor do Senhor aos administradores da tua igreja em Taboão e também na terceira região eclesiástica, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor,
esse dinheiro possa ser utilizado da melhor forma possível, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Bom, irmãos, sou do Ministério da Ação Social, como havia me apresentado no domingo passado, né? Hoje eu volto aqui para pedir a colaboração dos irmãos, né? Nesse momento em que não estamos tendo trabalho na igreja, né? Mas os nossos trabalhos não podem parar, né? Existem famílias que precisam, né, da nossa ajuda. Nós temos feito a diferença no nosso bairro, né? E nosso trabalho como igreja, como comunidade é ajudar, né? Então eu coloco-me à disposição, né? Eu vou deixar meu telefone aqui na tela novamente, né? Os irmãos podem entrar em contato, quem não puder trazer aqui, pode me ligar, pode entrar em contato pelo WhatsApp para a gente conversar da melhor forma. Se não puder trazer na minha casa, eu posso dar um jeito de buscar, mas o trabalho não pode parar. Amém? Os irmãos que puderem colaborar financeiramente, com alimento não perecível, da forma em que puder ajudar, é bem-vindo nesse momento, né? Nossos estoques já estão baixos, né? Nós já doamos boa parte do nosso alimento que nós tínhamos estocado e estamos pedindo também para ajudar também comprando bolacha, bala, pirulito, coisas para as crianças também, né? Que nós não só vamos ajudar a matar a fome, né? A ajudar as famílias, né, no alimento básico, mas também vamos levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de prazer para as crianças também, né? Então eu peço a colaboração de todos, né? Vamos continuar fazendo nosso trabalho de igreja, né? Mesmo não podendo ir para o templo, né? E de casa a gente ainda pode ajudar com que Deus tem um pouco do muito que Deus tem nos abençoado. Amém? Fique com Deus. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o
as águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta pra ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre
abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Boa noite a todos e todas. Que a graça, a paz, o amor, a alegria do Senhor Jesus possa entrar no seu coração e na sua casa nesse momento. Nós estamos no mês de maio e desde quinta-feira foi o Dia Mundial da Família e nós estamos durante esse mês de maio dedicando-nos a orar pelas famílias. E quando eu estava pensando, orando, pedindo a Deus uma palavra para estar transmitindo essa noite, me veio à mente, Deus me deu a palavra de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo a partir do 6 ao 10. Convido você, se puder, abrir aí a sua Bíblia na sua casa, para que possa acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores.
Esta é a palavra de Deus. Amado Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra. E nesse momento, Senhor, da tua palavra lida e será exposta, eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque toda a suficiência vem do Senhor. Que nesse momento, ó Pai, eu possa diminuir e que o seu nome possa ser engrandecido, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero dar um tema a essa palavra que é família e finanças. É muito oportuno esse texto de Timóteo aqui, onde Paulo está falando a Timóteo, né, dando alguns conselhos, algumas orientações para o jovem Timóteo. E esse texto é bem oportuno por conta do que nós estamos passando nesse tempo. Eu digo passando porque eu creio e eu quero que você também concorde comigo que nós devemos clamar a Deus para que passe mesmo esse tempo o quanto antes, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Mas glória a Deus que tudo passa. Infelizmente as coisas boas passam, mas as ruins também passam. Né? E esse tempo de pandemia que estamos vivendo, nós ouvimos muitas coisas, né? E entre as que a gente mais ouve, é uma certa preocupação maior com a economia dos países, mais do que com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão se expondo ao perigo, né? E nós vemos que o egoísmo humano leva o ser humano a ficar mais preocupado com o que está deixando de ganhar do que com as vidas que estão sendo ceifadas. E isso não é novidade. Na palavra de Deus tem um texto lá onde Jesus expulsou uma legião de demônios de uma pessoa lá em Gadara, de um homem que estava dormindo no cemitério por conta dos demônios que atormentavam ele. E porque Jesus expulsou esses demônios e permitiu que esses demônios entrassem numa manada de porcos, os porcos se precipitaram e morreram, toda a manada de porcos, e no dia seguinte as autoridades daquela cidade convidaram Jesus a se retirar da cidade. Quer dizer, as pessoas ali naquele momento deram maior valor aos porcos do que ao ser humano. Quer dizer, aquela vida que foi liberta para aquele povo não tinha importância nenhuma. É o que, infelizmente, o egoísmo da humanidade está fazendo hoje, né? Mais preocupado com o que querem ganhar do que com as vidas, preservar as vidas. Um outro assunto, um aspecto pelo qual me veio à memória desse texto, com relação a muitas pesquisas que tem tido nos últimos tempos, que comprovam que as famílias, mais de 50% dos divórcios hoje acontecem por problemas financeiros. As pessoas muitas vezes começam a se endividar, famílias inteiras às vezes começam a gastar sem controle e depois vêm as consequências, começam a brigar e muitas dificuldades e acabam às vezes até chegando ao divórcio. E lá em Mateus capítulo 6, 24, diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Eu não quero dizer para você, esse texto não está dizendo também, não estou dizendo que ser rico é pecado. O problema da riqueza, ou o problema da prosperidade, muitas vezes é o que o apóstolo Paulo adverte aqui no versículo 9, né, que a preocupação, o acúmulo de bens, de riquezas, leva o ser humano a se corromper. Muitas vezes nós vemos pessoas que são dedicadas à igreja, à obra de Deus, pessoas que estão ali, aquilo que a gente chama de pau para toda obra, né? Tá bem ali na obra de Deus. Mas começa a prosperar, começa a ser bem sucedido e começa aos poucos vai esfriando, né? E eu quero dizer para você que o maior concorrente de Deus aqui na Terra não é Satanás. O maior concorrente de Deus na Terra é o dinheiro. Por que eu digo que é o dinheiro? Né? Porque ninguém tem dúvida se quer servir a Deus ou ao diabo. Se qualquer pessoa que você perguntar se quer servir a Deus ou a Satanás, ele com certeza vai dizer que quer servir a Deus. Né? Mas quando a pessoa diz que o dinheiro, né, que as riquezas não vai mudar o seu caráter, não vai mudar as suas atitudes com relação ao dinheiro, ao reino de Deus, não é verdade. Porque quando você começa a prosperar, você começa a ter uma carga de trabalho maior, um padrão de vida diferente, aí você precisa, nos finais de semana, dar atenção para as amizades que você vai ter, né, as novas amizades. Você precisa, muitos compram um sítio, tem que receber as visitas lá, e tem muitos compromissos, e sem perceber vai se afastando e de repente vai deixando o reino de Deus de lado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o perigo não é ser rico, porque ser rico riqueza de Deus, ser rico para o reino de Deus, é bênção. É bênção porque você pode, no país capitalista, como nós vivemos, por exemplo, nós dependemos do dinheiro também para a obra de Deus, para a missão. Mas nós precisamos vigiar. Né? E esse mesmo texto de Timóteo, aqui no versículo 17, diz o seguinte: que pratiquem o bem, sejam ricos de bens, de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Portanto, esse texto está nos mostrando aqui que a riqueza não é problema, né? Se a pessoa, mas é preciso atenção, ter cuidado, né? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, a Timóteo, que exorte aquelas pessoas a vigiar com relação aos tesouros da terra, né? E eu não sou nem um pouco a favor da teologia da prosperidade, porque ela desenvolveu até alguns ditados, né, que as pessoas falam. Você é filho do rei, não é dono do mundo, mas é filho do dono.
exija e conquiste o que já é seu, né? Essas falas vieram aí com a questão da teologia da prosperidade, e essas expressões geraram as pessoas, muitas pessoas, às vezes até cristãos, porém cristãos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, né, que diz ser, em vez de serem humildes e dependentes de Deus, são pessoas que querem possuir tudo, né, e muitas vezes fazer o jogo do inimigo, né, dizendo até que eu tenho como o melhor dessa terra, porque eu tenho que mostrar que eu sou próspero, né, que eu sou o cristão, filho de Deus, tem que ser bem sucedido. E o que Jesus nos ensinou não foi bem isso. O que Jesus nos ensinou lá em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9, é que Jesus nos ensinou a sermos dependentes do Senhor. Ele mesmo falou que ele não tinha, as raposas têm corvio, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Não estou aqui fazendo apologia à pobreza, muito pelo contrário, né? Deus, ele é o dono mesmo do mundo, e ele tem o melhor mesmo para os seus filhos. Porém, nós não podemos colocar isso como se para ser, né, bem sucedido ou para ser próspero, né, a gente tenha que ser rico. Pelo contrário, a riqueza que Jesus fala nesses textos de Marcos e de Lucas é que nós temos que depender do Senhor, né? A nossa confiança, e aquele que tem que ser maior, né, é aquele que serve. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. E ele mesmo diz lá em vários textos da palavra de Deus, Jesus fala que Deus, ele abate o soberbo e que ele exalta os humildes. E quando os discípulos estavam ali perguntando para Jesus quem era o maior no reino de Deus, ele pegou uma toalha, uma bacia, e ele foi lavar os pés dos seus discípulos, ensinando ali que o maior, né, no reino de Deus, o próspero para Deus, é aquele que serve, é aquele que observa a sua palavra, que obedece aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele tem para as nossas vidas, e não aquilo que a gente muitas vezes fica correndo atrás desenfreadamente. Tem uma frase do Confúcio que ele diz assim: o homem gasta a saúde para ganhar dinheiro, gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Ele vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesses tempos difíceis que vivemos, que você possa preocupar-se sim com você mesmo, com a sua família, preocupar-se com o próximo, preocupar com a vida e não com aquilo, com amanhã, como a gente vê os prognósticos das pessoas nos últimos tempos, pensando como vai ser o país, como vai ser o mundo após a pandemia. E isso pertence a Deus. Isso aí não é necessariamente uma preocupação nossa. Quando a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, nós temos que confiar mesmo, temos que entregar mesmo, nos entregar totalmente ao Senhor, confiar mesmo, não ficarmos aflitos, preocupados, né, com amanhã, com o que vai acontecer. O importante é Deus preservar a vida, é as vidas que vão ser salvas, é as vidas que são importantes
para Deus. A vida é mais preciosa para Deus do que o lucro, do que os recursos financeiros. Amém? Se você concorda comigo, vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça e vamos clamar ao Senhor. Paizinho santo e amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, papai, pela tua infinita graça, pelo teu grande amor para conosco, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, papai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, a ministrar os nossos corações, ó Deus, segura firme nas nossas mãos, ó Pai, para que mal nenhum, Senhor meu Deus, possa, Senhor amado, nos tirar do foco que é o Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, a cada dia, correr a carreira da cristã, Senhor. Oh Deus, gera cada vez mais fé no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, coloca paz, amor, esperança, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, passar esse tempo, Senhor, ó Deus, na tua presença, e que possamos, ó Deus, assim como Moisés e Miriam puderam cantar o hino da vitória, após passar o deserto, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor, ó Deus, falar, Senhor meu Deus, como o Salmo 126, que nós possamos, ó Deus, nos alegrar, nós possamos louvar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, não deixe, Senhor, que nada nem ninguém venha, Senhor, nos separar do teu amor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos valorizar, Senhor, a vida. Que nós possamos, ó Deus, valorizar, acima de tudo, ó Deus, a nossa salvação em Ti. Em nome de Jesus, nos faça instrumento, Senhor, da Tua paz nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a ganhar vidas para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos palavra de sabedoria, palavra de graça para transmitir para o nosso próximo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E nós queremos clamar nesse momento também, papai, pela nossa nação. Em nome de Jesus, ó Deus. Essa terra, Senhor, meu Deus, que é tão abençoada por Ti, ó Deus, mas que tem sido, ó Pai, nos últimos tempos, assolada, Senhor, meu Deus, por corrupção. Aliás, sempre foi, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, para que o Senhor entre mesmo, Senhor, meu Deus, com os Teus juízos, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, mudar a história dessa nação. Em nome de Jesus, ó Deus, que as pessoas possam, Senhor amado, ser menos egoístas, Pai, e que possamos, ó Deus, sermos melhores como ser humano, como o Senhor mesmo planejou que nós deveríamos ser, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos não só pela nação brasileira, mas por todas as nações, que o Senhor possa transformar mesmo. Entra, Senhor meu Deus, com uma reforma, para o louvor da Tua glória, Pai, é que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos, ó Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, os ensinos e consolo do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós, irmãos e irmãs, e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma
boa noite para todos e uma semana de vitória para todos em nome de Jesus. Amém?